maravilha, a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Bem-vindo ao nosso canal Bíblia Interpreta a Bíblia. Vamos fazer uma breve oração pedindo a direção de Deus para tudo quanto for mencionado, falado, discorrido neste vídeo, neste nosso canal Bíblia Interpreta a Bíblia. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. É momento de oração. Pai querido e Deus eterno, é no nome de Jesus que adentramos no Santo dos Santos neste momento, batendo, Senhor Jesus, na porta da Tua misericórdia. Pai, neste momento, antes de qualquer coisa, perdoa as nossas faltas, os nossos erros, as nossas imperfeições. Se pecamos, Senhor, seja por obra, Senhor Jesus, por pensamento, por palavra, por um gesto, perdoa nós, Senhor. Nos perdoe por caridade, perdoa as nossas falhas, Senhor Jesus, e toma a nossa vida nas Tuas mãos. Senhor, e abençoa a vida deste meu telespectador, desse meu ouvinte agora. E aonde chegar, Senhor, esta programação, chegue vida, chegue força, saúde, transformação. Que essa pessoa, Senhor, que me assiste, que tem acompanhado este canal, que este canal verdadeiramente seja um canal de bênção, para abrir, Senhor Jesus, o entendimento, principalmente desta pessoa que tem dificuldade em entender os Teus propósitos e as sagradas Escrituras que o Senhor nos deixou. Abençoa esta programação, que mais e mais e mais vidas possam ser alcançadas para a glória do Teu santo nome através deste canal, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos para a vinheta e já já eu volto com vocês. Já estamos de volta, bendito é o nome santo do Senhor. Paramos, falando ali novamente sobre a criação, a terra, sendo formada, no meio das águas, onde os céus era somente água e tinham os seus limites. Segundo o livro de Jó, você pode se ler lá no livro de Jó, capítulo 26, versículo 8 e 10. Os novos céus foram chamados depois que, no meio dessas águas, Deus abriu uma expansão onde trabalhou a partir do verso 6. O verbo bará, no hebraico bará quer dizer criar, ou criou, Aqui deve ser interpretado como criar do nada, do inexistente, para contrastar com o verbo irsar, que quer dizer criar do existente, do feito, a ser usado posteriormente. Lá em Gênesis 1:26, a coexistência da sabedoria, fecha 2 pontos e diz assim: a importância da sabedoria, que é Cristo na criação dos céus e da terra, a sabedoria, a inteligência como um instrumento de trabalho divino, é muito forte, está lá em Provérbios, capítulo 3, gente, é muito forte, olha só. Eu vou ler para vocês aqui, Provérbios, capítulo 3, diz assim, olha só, Provérbios capítulo 3, o 19 em diante, vai dizer assim, olha só, o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus, pelo seu entendimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. É muito forte. Pela sabedoria, o Senhor Jeová criou os céus e a terra. Pela inteligência, estabeleceu os céus. A sabedoria influi no alto e no profundo. Leiam Salmos 136, verso 5. Pela sua inteligência se fenderam os abismos e as nuvens dos céus destilaram orvalho. A condição da terra quando tudo era água, do capítulo 3, verso 5 de 2 Pedro.
A obra de Deus estava em plena execução. A terra não estava assim por algum sinistro, mas esperava a obra fertilizadora do Espírito Santo. Isso é o primeiro tipo de cordeiro que estará sepultado. Sim, informe, vazio e em trevas. E é um tipo do grande sábado na eternidade, no Shabat. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. O Criador, em 7 dias literais, irá finalizar esta obra que ele mesmo planejou, testou e executou na eternidade. A terra era sem forma, porque este foi o processo natural da criação. Não foi uma obra de um acidente, nem aconteceu nenhum acidente destinado a frustrar as obras de Deus, porque nós sabemos que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Entenda que isso é um princípio normal para ele. Era o começo seguro das suas obras. Tudo era parte do processo da criação. Ele não fez nada como se tivesse uma varinha mágica. O processo de criação foi seguro e sustentável. A terra não estava no espaço. Não. Era como se fosse um bebê no ventre do universo divino, como um ser humano, assim como um ser humano permanece no meio das águas da placenta de sua mãe por 9 meses. No livro de Salmos 139, os versos 14 e 16, vão dizer assim: eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Forma e informe. Ele fala: os teus olhos, Senhor, viram o meu corpo ainda informe. Sabemos que nas 2 primeiras, até a 3ª semana da gestação, as primeiras semanas, o feto ele não tem forma. É uma massa ali que ainda não ganhou forma. Está entendendo aí o mistério? Assim era a terra sendo formada, informe, navegando como um peixe no meio das águas, como um bebê no ventre materno. Os teus olhos viram a substância ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. A terra então era vazia, porque ainda esperava as ordens para começar a germinação sobre ela. No livro lá de Romanos, capítulo 8, versículo 22, olha só, vai dizer exatamente assim, presta bem atenção. Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo fala o seguinte, versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Bendito é o nome santo do Senhor. A criação com dores de parto. Está entendendo aí? A terra sem forma e vazia, como um bebê no ventre materno, nas primeiras semanas sem forma e vazia, como uma mulher que vai dar à luz. Mas o Espírito de Deus incubava a superfície das águas. O Espírito Santo estava trabalhando esta terra, incubando-a, dando-lhe vida e calor, para que ouvisse a voz criadora do ancião de dias. A obra do Espírito Santo no Antigo Testamento é uma obra espantosa e gloriosa. Começa com a sua saída do trono, onde havia sido testemunha da rebelião do luzeiro, como nós vimos no capítulo anterior. E se você não viu o capítulo anterior, por favor, veja o capítulo anterior, veja os três episódios anteriores para você ter um entendimento completo. Se você também ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, deixa o seu comentário, peça a sua apostila gratuitamente. Pastor, eu não tenho a minha apostila Bíblia Interpreta a Bíblia e eu desejo, então peça, deixa aqui nos comentários, deixa sua pergunta, sua dúvida. O pastor Michel está aqui para servi-lo e esclarecer as suas dúvidas. Então, o Espírito Santo foi testemunha da rebelião do luzeiro,
que é Lúcifer, e a obra redentora dele é uma obra gloriosa. Então ele veio preparar o terreno para a edificação de um povo de adoradores que continuasse o trabalho, em lugar da terça parte dos anjos que foi expulsa da presença de Deus. Por isso, Paulo fala que nós fomos feitos para um propósito maravilhoso, para louvor da glória de Deus. Você foi feito para o louvor da glória de Deus. Nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. E a fúria do inimigo é muito grande contra as nossas vidas. Mas maior é o que está em nós do que os que estão com eles. O plano não podia tornar-se realidade se ele não se envolvesse pessoalmente. Ele necessitava envolver-se nele profunda e poderosamente. A principal ação do Espírito Santo era mover-se sobre algo, pois o seu mover sempre foi pró-investimento. Pró quer dizer adiante, seguir, pró-investimento. Ele nunca se moverá se não for unicamente para a glorificação de Deus. Desde o princípio, este foi o seu mover sempre preparatório para uma grande criação. Ele havia de se mover para fertilizar a terra, preparando-a para a obra criadora do nosso Deus. Maravilhoso. O tempo, olha, vamos falar um pouquinho do tempo. O tempo era uma palavra mal entendida, pois antes do haja, antes que ele dissesse haja luz, havia apenas eras ou gerações eternas. Ali estava o Espírito Santo e onde ele estava havia liberdade. Se o Espírito Santo quer se mover, devemos permitir que ele se mova. O grande mistério da saída de Israel do Egito é revelado aqui na obra da criação. Lendo Êxodo capítulo 14, entendemos porque haveria as trevas e a morte do primogênito seriam as pragas finais antes do êxodo de Israel. Está lá em Êxodo capítulo 10, versículo 21 ao 29, Gênesis 1, 2, porque os primogênitos morreriam. Os primogênitos morreriam. Está lá, pode acompanhar também em Êxodo 12. Por que haveria separação das águas no mar vermelho? Por quê, né? Porque haveria luz no caminho para guiar o povo de Israel, Êxodo 13, 21. Porque Israel passaria 40 anos no deserto colhendo maná, equivalentes a 6 dias da criação. E por que ao entrar no Egito o maná deixaria de cair no 7º dia, lembrando o descanso de Deus? E por que saiu um vapor da terra, Gênesis 2,6, lembrando a obra do movimento do Espírito Santo sobre a terra, sem forma e vazia, que seria um tipo de derramamento final do Espírito sobre a nova criação em Cristo? Por que Caim deveria oferecer as primícias dos cereais, hein? E Abel, o primogênito de seus cordeiros? Aqui nasce o tempo Cronos. Aqui nasce o tempo Cronos. É diferente do tempo de Deus, como vimos anteriormente, que é o Kairos. O Kairos, repetindo só para frisar, é um tempo qualitativo. É um tempo de qualidade. Que não tem começo, não tem meio e não tem fim, que espera o momento oportuno. O tempo do homem é o Cronos, de cronologia, de contagem. Tem começo, tem meio e tem fim. João nos revela que a luz era Cristo. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 4, a luz era Cristo. Ou seja, quando Deus diz haja luz,
quem era essa luz? O que era essa luz? Quando Deus disse, haja luz, e muitos dizem, alguns acham que era o sol. Mas o sol só foi criado no 4º dia da criação. Então, o que era esta luz? No primeiro dia, haja luz. João responde, a luz era Cristo. Evangelho, capítulo 1 e 4, versículo 4. Temos a vitória completa do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, que, prefiguradamente, ressuscita e torna-se o primogênito da criação. O tempo começa e Deus entra no tempo, e na tipologia, o Cordeiro sai do tempo pela ressurreição dos mortos. É domingo, entre a eternidade e o tempo. O primeiro dia da nova criação, ele foi o bico de luz, vamos dizer assim, da grande construção do ancião de dias. E sairá de cena quando o sol e a luz aparecerem. E saiu de cena quando o sol e a luz apareceram, e a lua apareceram, mas voltará quando a criação der luz ao propósito original. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 23. Vamos achar aqui para dar uma leitura, para você entender. Que essa luz, tem um louvor do J. Neto, que diz, essa luz, é claro que... Ai, Jesus amado, muito forte. Capítulo 21 de Apocalipse, vai dizer assim, ó. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 23. Olha só. Olha só. A cidade, a Nova Jerusalém que desce do céu, diz assim, a cidade não precisará de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro, que é Jesus, é a sua lâmpada. Olha aí, quem era essa luz no início, agora ele sai de cena para que entre o sol e a lua, e quando o propósito original de Deus se cumprir, novamente, ele nos iluminará, e não precisaremos do sol e nem da lua, pois a glória de Deus iluminará a cidade, e o Cordeiro será a nossa lâmpada. Todo o Evangelho, olha só, todo o Evangelho está registrado aqui, nos 3 primeiros versículos da Bíblia. O novo nascimento é prefigurado neste ato, a nova criação. Isto é, o novo princípio do tempo dos homens. Haja. É o verbo que manifesta a primeira revelação de Cristo. A partir do seio do Pai, como a luz absoluta, a luz do cosmos, Cristo. Lê lá, João capítulo 1, do 1 ao 5. Com essa luz, ele trabalha para estabelecer os seus projetos criadores. Sem essa luz, nada poderia ser feito. Depois, ela é tirada para que os 2 luzeiros aparecessem, o sol e a lua. Mas a luz inicial era Cristo, o Cordeiro de Deus. Nenhum documento elaborado pelo homem, olha só, nenhum documento elaborado pelo homem, por mais conteúdo científico que tenha, pode substituir a Bíblia, gente. Nenhum. Um livro perfeito que revela o propósito divino para o homem e a orientação doutrinária requerida para edificá-lo na vida cristã. A orientação nas apreciações quanto à salvação é distinta em 3 sentidos. Ou seja, a Bíblia ela é distinta em apresentar a salvação em 3 sentidos. Primeiro, apresentar aquele que traz salvação. Ou seja, Deus através de Jesus Cristo. Segundo, apresentar a forma como esta salvação
pode ser obtida pela graça de Deus, que exige uma manifestação de fé em seu Filho e a obediência à sua palavra. Então, primeiro, manifestar, apresentar aquele que traz salvação, que é Jesus, e apresentar como esta salvação pode ser obtida pela graça. Efésios 2:8 vai dizer: pela graça sois salvos, e não pelas obras, isso para que ninguém se glorie, ninguém diga: eu fui salvo porque eu sou bom, porque eu faço caridade, porque eu dou esmolas. Não, ninguém vai ser salvo por isso, seremos salvos pela graça. Aleluia, pela graça. E o terceiro é explicar quem está apto a receber a salvação, ou seja, todos aqueles que, mediante a fé em Jesus, formam o povo de Deus. Vou repetir. A Bíblia apresenta aí a salvação e é distinta em 3 sentidos. Primeiro, apresentar aquele que traz a salvação, que é Jesus. Apresentar a forma como esta salvação pode ser obtida pela graça e exige uma manifestação de fé em seu Filho e obediência à sua palavra. Terceiro, explicar quem está apto a receber a salvação, ou seja, todos aqueles que, mediante a fé em Jesus, formam o povo de Deus. Nas Sagradas Escrituras, Deus mostra que a verdade da existência e do destino do homem estão além dos limites terrenos e que somente Ele, em sua onisciência e soberania, pode dar a conhecer. Ao se levar em conta a verdade que é o próprio Deus que se apresenta através das Escrituras, toda possibilidade de erro fica reduzida a zero. O próprio Senhor Jesus, fazendo referência à verdade que a humanidade deseja e precisa, na oração de despedida aos seus discípulos, ele disse, abre aspas, e vai dizer assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, fecha aspas, a oração sacerdotal de Jesus, tá? Tá lá no livro de São João, capítulo 17, versículo 17 também. Ao longo da história, a palavra de Deus escrita na Bíblia tem sido provada e tem avançado, vencendo todo ataque e confirmando assim a palavra do apóstolo João. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Deus está permitindo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus está permitindo que você ouça essas palavras, não porque você não conhece a verdade, mas porque você conhece. Exatamente. Deus está permitindo porque você conhece. Está aqui. Eu não vos escrevi porque você não conhece, mas porque conhece. Deus está permitindo que você participe desta programação porque você conhece a verdade. Jesus, gente, como personagem central no decorrer dos 66 livros que compõem a Bíblia, faz referência ao agente usado por Deus como instrumento para outorgar a salvação ao homem. Jesus Cristo, no Velho Testamento, é mencionado continuamente de forma declarada e manifesta. É a pessoa de Jesus Cristo, que facilita a coesão, ou seja, o entendimento e a unidade dos escritos bíblicos. A referência ao plano de salvação são bastante claras nas Escrituras Sagradas, indicando que este plano somente seria efetivo através de Jesus Cristo e de seu ministério, de seu sacrifício na cruz do Calvário e, é claro, de sua ressurreição, a fim de justificar a humanidade diante do Pai. Jesus é o personagem destacado nas Escrituras como o único caminho para Deus, o único e suficiente Salvador. Cristo Jesus é o tema central da Bíblia. Toda vez que lemos a Bíblia, devemos procurar
a revelação de Cristo, porque Ele é o tema central das Escrituras. E Ele é o único e suficiente Salvador. Único porque aquele que tem Jesus aquele que tem Jesus é o único que pode nos salvar. Único porque não existe outro. Não existe outro que possa salvar a humanidade de seus pecados. Então Ele é o único suficiente, Ele é o único caminho que vai até Deus, que nos leva, nos reconcilia com Deus. Cristo é o único. Diga assim comigo, único porque não existe outro. E suficiente, pastor Michel? Suficiente porque quem tem Cristo não precisa de outro. Único porque não existe outro. Suficiente porque Ele basta. Quem tem Jesus não precisa de nenhum outro santo, de nenhum outro Deus. Quem tem Jesus, Ele é o suficiente, Ele basta. Pode ver que as pessoas de diversas religiões, elas acreditam em Deus, mas acreditam em diversas coisas, em deuses, como é que se diz? E fazem as suas orações, as suas preces, não só para Deus, mas para anjo, para demônio, e, enfim, e buscam homens que participaram e oram para os santos, e, enfim, e homens que nada podem fazer por nós, os mártires que já morreram, os apóstolos que já morreram e descansam, dormem, né? Morreram, não dormem no Senhor, e oram para que eles intercedam, mas eles não podem interceder por nós. O único que morreu e ressuscitou é Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Bom, nós vamos encerrando por aqui e vamos depois dar continuidade ao Bíblia Interpreta a Bíblia. Você é o nosso convidado especial. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, está aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e aguarde aí as notificações para o próximo episódio. Bíblia Interpreta a Bíblia. Encerramos aqui a introdução, que foi feita em 4 episódios. Apenas a introdução foi feita em 4 episódios. E tem muita coisa boa aí que ainda está para chegar para você. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Até lá! Até o próximo episódio!